Olá, gente, tudo bem? Ainda tô com a mesma roupa porque eu acabei de gravar o vídeo 1 que saiu na sexta-feira, mas eu vou dar prosseguimento porque é o mesmo assunto e esse tá saindo agora na segunda. Eu contei que eu tava no outro hospital, que eu internei por muita dor na parte inferior da barriga direita e ninguém descobriu o que era. Daí também contei que eu saí do hospital e fui pra um outro hospital, porque eu não estava aguentando mais a desconfiança que era psicológica. Então, quando eu fui para um outro hospital, a médica que me atendeu no pronto-socorro tinha sido a médica que fez a minha primeira cirurgia em novembro do ano passado, do cisto no ovário. E ela falou: Thaís, então a gente vai internar você novamente, mas como esse hospital ele tem 2 unidades na cidade, ela me transferiu para o hospital que não tava com os casos de coronavírus. E fui transferida, mas mesmo assim eu fui sedada porque eles me deram uma medicação muito forte. Então, remédio pra dor, né? Os remédios pra dores que são muito fortes, eles acabam te sedando, te dão efeitos horríveis. E eu fui pro hospital. Chegando lá, fui examinada pelo paramédico, mas apaguei durante aquela noite por causa do remédio que ela me deu. Acordei no outro dia com um clínico, nefrologista, um médico muito bacana, muito atencioso, muito bonzinho. E a gente começou E ele fez os exames, a anamnese física, fez o exame físico. E a dor continuava, persistia. E ele deixou os remédios de horário e deixou esse remédio fortíssimo para caso minha dor fosse extrema. Então eu tomava os remédios de dor e de horário e ele começou a administrar um antibiótico, que é um antibiótico parasitário. Acho que é parasitário o nome, porque se fosse uma inflamação pélvica, é como se fosse um parasita. Eu não sei explicar direito, mas como se fosse um parasitazinho que estivesse ali causando essa inflamação, essa irritação na parte pélvica. Então era um remédio, um antibiótico, que dava muito enjoo. E, nossa, eu tinha pavor quando chegava o horário daquele remédio. E eu fiquei 5 dias novamente internada nesse hospital, tomando essa medicação, e eu tive uma melhorazinha pela dor. Eu não sei se porque a quantidade de remédio de dor que eu tava tomando tava mascarando, mas eu ainda continuava com falta de apetite, não conseguia comer nada que vinha pra mim, nada mesmo. Eu não tomava café da manhã, eu não almoçava, eu não jantava. E aí eu comecei a ter enxaqueca, porque você fica sem comer e acaba piorando, né, os sintomas. O médico, ele até ameaçou, né, que é o papel dele, ele falou que eu tinha que insistir em comer, senão eu teria que usar uma sonda nasogástrica, por causa da desnutrição, mesmo com soro eu precisava me alimentar. Enfim, como a dor diminuiu de 10, eu classifiquei como 7, ele me liberou pra casa. Acho que passou 3 dias, eu voltei pro hospital. Quando eu voltei pro hospital, novamente quem me atendeu foi a doutora que tinha me internado a primeira vez. E ela falou que não tinha jeito, que aquilo não tinha explicação. Ela tentou entrar em contato com o médico que estava me atendendo na internação anterior, e ele pediu que internasse porque ele não estava de plantão naquele dia. E eu fui internada já para cirurgia do aparelho digestivo. Eu cheguei no hospital, não fiz nenhum exame de imagem mais, porque eu já tinha sido exposta várias vezes à radiologia, né, sem necessidade não. Já tinha sido exposta e não tinha necessidade de expor de novo, porque era uma grande quantidade em pouco tempo, e os exames estavam ali para mostrar o que eu tinha ou o que eu não tinha. E eu continuava tomando remédio e nada melhorava. Eu acho que eu fiquei 2 dias internada dessa terceira vez, tomando medicação, e a médica que me atendeu dessa vez, ela não deixou esse remédio SOS mais forte, porque ela disse que eu estava apresentando uma alergia. Meu corpo estava realmente ficando muito vermelho, eu estava ficando muito inchada, ele dava muito enjoo, e é um remédio que causa dependência. Então, quando eu precisei, porque teve uma noite que eu não consegui dormir de tanta dor, às 3 horas da manhã, e eu precisei do remédio, eu chamei a médica de plantão, falei com ela que eu tava precisando de um remédio pra dor, e o remédio que elas estavam me dando não estava melhorando. Eu não posso falar o nome dos remédios, e ela não quis me dar.
porque ela falou que eu estava pedindo especificamente aquele remédio, como se eu estivesse dependente daquele remédio. Então, assim, além de tudo, da dor que eu tava sentindo, do tempo que eu já tinha ficado internada, da desconfiança de ser emocional, eu ainda fui acusada de estar dependente de um remédio que realmente causa dependência, mas não foi o caso. Depois de muita conversa, eu assinei um termo dizendo que eu não queria aquele remédio que ela ia me administrar, porque não ia resolver, ia me dar efeito colateral, que eu não precisava sofrer por ele, sendo que não ia melhorar a minha dor. Depois de muita conversa, ela acabou me dando o remédio que eu precisava e eu dormi. E no outro dia de manhã eu já acordei pro procedimento, o procedimento que seria a videolaparoscopia. A videolaparoscopia, ela é uma cirurgia, né? Ela é feita em centro cirúrgico, com anestesia geral. E eu não vou saber explicar porque cada um tem cada vídeo ela tem uma função. Existe bariátrica por vídeo, retirada de vesícula por vídeo, e a minha foi uma videolaparoscopia diagnóstica. Eles realmente decidiram me abrir, porque não abre, são 3 canos que entram com uma câmera para poder ver o que tinha dentro de mim. Procuraram, realmente tinha um cisto no ovário, só que no esquerdo e não no direito, como tinha mostrado na tomografia. Foi retirada, né, isso se chama ofuroplastia, que é a retirada do cisto, mas preservou o meu ovário. E que bom por isso, né, porque no ovário que a gente tem a produção de hormônio e tudo mais. E identificou que o meu apêndice, ele estava aumentado de tamanho. Então, se um apêndice ele tem... Eu não sei quanto tem um apêndice, tem 2 centímetros? O meu tava com 10, tava gigante e inflamado. Então, toda a dor que eu senti era de um apêndice inflamado. E depois que eu parei pra poder pensar, eu tive todos os sintomas, que foi perda de apetite, febre, vômito, diarreia, dor no local. Mas como eu entrei com uma questão ginecológica, ninguém pensou que podia ser apendicite. Então eu fiz a retirada do apêndice. Tive, assim, uma recuperação pós-anestésica muito boa. E não tive essas reações que as pessoas normalmente têm, de enjoo, vômito, enfim. Eu acordei, fiquei boa, né, vamos dizer assim, boa. Mas a verdade é que meu psicológico ficou bem ferrado mesmo. Porque a gente passar por 3 internações, ninguém acreditar em você, ter essa questão da medicação que você tá tomando e as pessoas acharem que você tá pedindo porque você tá viciada. Eu fiquei muito tempo chateada. Cheguei a pensar em desistir da área da saúde, porque eu falei que eu não queria ser profissionais como aqueles que me atenderam. Porque eu pensei, gente, como que se torna médico e não acredita no que o paciente tá falando, e eu tô ali mostrando o que eu tô sentindo, eu tô mostrando os sintomas que eu tenho e eles desconfiando. Eu acho que eu fui muito negligenciada, principalmente no primeiro hospital. E foi isso. Aí eu saí do hospital, vim pra casa, o pós-operatório. O pós-operatório de uma videolaparoscopia é bem tranquilo, principalmente porque eu já tinha feito uma 6 meses atrás. E eu sabia como é que era. É 14 dias, basicamente você já tá boa. Você não pode pegar peso, limpar a casa, abaixar, mas os pontos são intradérmicos, você não vê os pontos, não precisa retirar. É só lavar com água, sabão, passa um álcool 70. Nos primeiros dias você mantém ele com curativo, mas depois é tranquilaço. Pra deixar assim, datado, o que aconteceu? Eu entrei no dia 25 de março no hospital, saí no mesmo dia 25. No dia 26 eu retornei, daí eu fiquei mais 12 dias nesse hospital, saí desse hospital, fiquei 3 dias em casa, fui internada de novo. Eu sei que eu fui fazer a cirurgia no final de abril, então eu fiquei um mês com dor, com sintoma, com perda de apetite, e só fui resolver bem depois. Foi bem complicado, eu tive que voltar a fazer terapia direcionada a isso. Eu conversei muito com a minha psicóloga, ela me incentivou muito a não desistir da área da saúde, apenas porque alguns médicos não atenderam a minha expectativa. Mas eu entendo que ficava muito complicado para eles também
entender o que estava acontecendo comigo, sendo que os exames não mostravam. Aí eu fiquei me questionando quanto que o exame de imagem é realmente efetivo. Eles me disseram que era 99, mas todos os exames que eu fiz não apareceu o meu apêndice inflamado, né? E a tomografia normalmente aparece. Mas foi bem complicado. Hoje eu posso dizer que eu tô totalmente recuperada. Desde então, já tem 2 meses que eu fiz a cirurgia e eu não sinto mais dor nesse local, então realmente eu posso afirmar que era apendicite. Eu cheguei a ver né, que eles entregam o CDzinho com a gravação do vídeo. E eu cheguei a ver, então realmente tinha um cisto pequenininho no esquerdo e eles tiraram um apêndice. E foi isso. Hoje eu penso totalmente diferente do que eu pensava na época. Eu teria tomado algumas atitudes diferentes, mas no calor da emoção a gente faz coisas que a gente não pensa. Eu com dor por muito tempo e eu não tava pensando direito. Cheguei a brigar com a minha mãe, fiquei bem chateada. Meu pai me deu muito suporte, meu marido me deu muito suporte. A minha mãe, mesmo de longe, e eu zangada com ela, ela não me abandonou. Mas foi assim um período bem difícil. Então é isso, gente. Eu contei pra vocês minha cirurgia. A minha cirurgia de 6 meses atrás foi uma retirada de cisto. Também fiquei muito tempo no hospital, mas foi mais tranquilo do que essa, porque da outra vez eu tive mais suporte médico. E num único hospital eu acabei conseguindo resolver. Esse eu passei por vários médicos, vários procedimentos, e eu não tava aguentando mais. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilha, comenta. Se tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, pode me perguntar. Se tiver alguma crítica construtiva para poder melhorar os vídeos, também me fale, que eu vou gostar de saber. E, de novo, não se autodiagnostiquem. Por esses vídeos que eu tô falando, eles têm caráter informativo do que aconteceu comigo. São as minhas experiências, tá bom? Ó, beijo, tchau, tchau.